Bom, então boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que é um prazer hoje ter aqui no programa MAC Encontros dos Artistas. Eu gosto sempre de repetir, é um projeto que vem desde o segundo semestre de 2010, em que o museu então vem abrindo as portas para vários artistas de várias gerações poderem encontrar o público e falar sobre a sua trajetória, e essa palestra, essa fala, ela fica à disposição no site do museu. Então hoje o museu tem mais de 80 depoimentos sobre vários artistas de vários lugares do país. Então, dentro dessa grande cadeia, a gente está muito contente hoje de apresentar, de encontrar Sidney Flocrion, para que fale sobre a sua trajetória, enfim, e as perspectivas do seu trabalho. Então, deixo muito sua presença. Passo a palavra para você. Obrigado. Primeiro, agradecer a presença, depois eu agradeço de novo. Eu deixei como tela de abertura possibilidades de visitação um pouco mais do meu material, que não... Aqui eu fiz uma seleção mais restrita, né, de slides para mostrar, só para ilustrar um pouquinho de onde eu vim e por onde eu estou indo, assim. Então é interessante para quem tiver interesse ver esses endereços aqui que estão publicados, que contam essa parte dessa trajetória que eu venho fazendo aqui. Bom, eu fiz bacharelado em arte de 90 a 94 já em São Paulo, mas a minha história não começa aí. Eu tenho acompanhado aqui nas falas dos artistas, alguns artistas que eu tive a oportunidade de assistir às falas, sobre as origens meio duvidosas, como que foi para chegar em arte, quando chegaram em arte, quando decidiram chegar em arte. Eu sou um pouco arrogante no sentido de dizer que desde a minha adolescência, entre 13 e 14 anos, eu já tinha decidido o trabalho de arte, eu já tinha decidido trabalhar com arte pela mera questão da linguagem, oferecer a possibilidade poética e interpretativa. Não me interessava exatamente ter respostas diretas das coisas, e me interessava a possibilidade de criar alguma coisa que gerasse um diálogo. Embora, nesse período em que isso se torna muito consciente para mim, eu me sentisse com pouca oferta para exercitar isso. Primeiro, fui adolescente. Segundo, decidindo carreira. Terceiro, decidindo carreira num local em Belém do Pará, que é a minha cidade de origem, onde eu tive a oportunidade de me aproximar das pessoas que criavam nessa cidade, tive a oportunidade de me aproximar do curso superior também que existia como oferta, e essas coisas não me pareceram muito suficientes na época. Meu primeiro vestibular mais aproximado foi em 86. Eu havia decidido então pela arquitetura, por estudar arquitetura, até a construção de um percurso que me traria a São Paulo, ou Minas, ou Rio de Janeiro, onde existiam escolas mais consolidadas com arte, mais consolidadas no sentido do contato com o artista, com a cozinha da arte, e que exigiam menos da disciplina do ensino da arte. A arquitetura, para mim, parecia a mais próxima da possibilidade da construção de alguma coisa, no sentido
mais escultórico, pensando, do que da própria arquitetura e do próprio urbanismo e do próprio morar. Então eu passei pela arquitetura, eu não fiz arquitetura, eu passei pela arquitetura. Da arquitetura eu extraí várias disciplinas que me foram interessantes e me são interessantes até hoje, são fundamentais para entender algumas regras. Entendi também o desenho, entendi a condição do desenho na arquitetura, entendi a rigidez do desenho na arquitetura, inclusive. Entendi aquela famosa história de que uma vez dentro da perspectiva euclidiana você jamais volta a enxergar com simplicidade, você jamais deixa de saber a relação entre planos. Mas era o que era possível fazer nesse momento e me aproximar e ter um nível de discussão que me interessava sobre a construção do desenho, da imagem, sobretudo a própria condição arquitetônica, que é um fazer mágico, uma forma escultórica mágica de elevação, de resistência. Quer dizer, essas coisas, elas são, para mim, já faziam parte do meu repertório de desejo em arte e não exatamente da própria arquitetura. Enquanto isso, nos cursos de arte, você tinha uma carga muito grande voltada para o ensino da arte. O curso era predominante feminino, então parecia, isso pode até ser um pecado que eu vou falar, mas parecia um curso voltado para pessoas que queriam só lecionar a arte e não trabalhar a arte. Eu não vejo um pecado nisso, mas para mim não atingia a minha expectativa. Então eu tive que cumprir um tempo de organização para poder criar uma situação que fosse confortável para eu me deslocar para São Paulo. Isso aconteceu no final da década de 80, início da década de 90. Nesse início da década de 90, aí as coisas mudam de perspectiva, porque eu chego em São Paulo, eu tenho um pouco de tempo de pesquisar as universidades, descubro universidades onde grupos fantásticos de professores entram nessa atividade, começam essa atividade, quer dizer, outros já saem dessa história, quer dizer, eu pego um momento de mudança nessa história. A gente vê um pouco menos daquela coisa de lapidação das pedras e começa a entrar um pouco mais do conceito sobre a escultura nas disciplinas, e isso foi me atraindo e concretizando o meu interesse. Foi, enfim, de certa forma, foi congraçando com o meu desejo. A partir daí eu vou me envolvendo, buscando um pouco dessas referências de formação, mas não esquecendo toda essa condição de origem, né? Toda essa relação que eu tinha tido com a arquitetura, com os outros cursos que eu passei antes, que foram inevitáveis, um ano de economia, um ano de administração, uma rápida passagem na medicina, porque a minha família vem dessa área e, de certa forma, isso ia terminar pipocando na minha história, enfim. Mas nada que tenha causado grandes danos, assim. Então, basicamente, o que eu percebo é que a minha escolha ela já era muito definida, ainda no período desse período adolescente, distante um pouco do que eu venho escutando de vários artistas aqui que falam assim, que de alguma maneira esbarraram com a arte numa situação e que daí foram pensar sobre isso, né? Claro, eu fiz aquilo que todo mundo tinha para fazer na época, as escolas com as tiazinhas que pintavam acadêmico e que não era exatamente a pintura acadêmica, mas era um engano acadêmico, né? Assim, ensinavam técnicas mágicas e não discutiam por que a pintura tinha aquela característica naquele período. Então isso foi sendo descartado, mas foi fazendo parte de todo um roteiro, né, que precisava ser feito. Também tive uma oportunidade muito interessante. O Pará tem uma escola de fotografia muito importante, aliás, eu diria que 80%, talvez 90% da formação artística paraense, ela termina se dando através da fotografia. É uma escola de fotografia que persiste ao longo de muitos anos, desde a década de 70, liderada pelo Miguel Chicaoca. E
Até vivi nesse período também, na década de 80, um momento de ruptura, quando você escutava dos amigos que não eram artistas e sim fotógrafos, o que eu achava bastante esquisito. Mas, enfim, eles tinham uma base de argumentação para isso, e eu tinha a minha argumentação, que ao meu ver sempre foi, não, mas espera aí, é uma linguagem artística, a fotografia está inserida nesse contexto, eu não vou me tornar, sei lá, escutar quando um artista amigo falava, não sou artista, sou fotógrafo, assim, é a mesma coisa que estudar datilografia, sabe? É uma coisa direta, assim, como se fosse uma pequena técnica ali para... E o que, na verdade, coordena isso é uma ideia muito mais ampla. Bom, vindo de lá, eu fiz o meu curso de 90 a 94 na Faculdade de Santa Marcelina, que era uma faculdade recheada de excelentes artistas, inclusive, que nesse período também estavam despontando para um cenário internacional, trabalhos com grande mudança, uma nova maneira também qual é a palavra? Enfim, galerias novas chegando ao mercado, abrigando essas ideias, e isso tudo era um momento muito fervilhante, muito interessante. Eu lembro que nesse período entre 90 e 94 eu via muitas exposições que só falavam, por exemplo, mulheres artistas, a política e a mulher num certo período. Enfim, eu fui entendendo como determinadas demandas do mercado iam interferindo e criando e dialogando e relocando esses núcleos para a gente entender, para a gente encontrar, para a gente ver, né? Você vê a pintura como um nicho tão especial, a mostra da pintura, especificamente só da pintura, também como uma dessas formas, né, de você se relacionar especificamente com aquela técnica e entender as diferenças entre os próprios artistas, enfim. Isso tudo foi auxiliando na composição desse repertório. Agora, eu tentava não me dedicar especificamente a um repertório ou a uma técnica como domínio, porque eu sempre fico pensando, nossa, eu sou um artista do século passado. No século passado todos explodiram um pouco com essa ideia desse segmento do esgotamento técnico da matéria. Claro, você tem os artistas que permaneceram com isso, você vai ter isso sempre como uma das linhas de pensamento da história, e outros como eu, que acabava de chegar no momento em que mudava tudo, contexto cultural, contexto de educação, envolvendo cultural, contexto social, quando você começa a encontrar esses artistas, começa a conversar, começa a dialogar, começa a entender o que eles de fato estão pensando, que às vezes pela obra não é exatamente o que você entendia, quer dizer, você esclarece coisas e daí para frente, isso foi acontecendo. Porém, quando eu me formei em 94, eu voltei a Belém na tentativa de ver se de alguma maneira eu levaria um pouco desse repertório aqui aprendido. E fiquei 6 meses na cidade. Nesses 6 meses, o que eu pude constatar foi o seguinte, que nada havia mudado muito. As pessoas ainda pensavam da mesma forma, a formação acadêmica lá havia melhorado um pouco, mas também estava extremamente estagnada na ideia dos mestres, e isso me irritava bastante. Ou seja, você tinha um núcleo de 5, 6, 7, 8 artistas como professores e muitos alunos seguindo o que faziam esses professores. Quer dizer, não conseguindo romper com essa... na verdade, não lidando com o pensamento, mas lidando com a prática e lidando com essa prática sem essa reflexão, apenas reensaiando o pensamento de um mestre. Isso não era definitivamente o que eu queria. Outra questão é que a cidade passava por uma mudança política muito radical, voltava uma época dos coronelismos por lá, assim,
trabalha e entra, quem é primo, quem é família de alguém, quem não é também não tem lugar, e isso me desgastava muito, e eu já não me sentia mais pedra fixa em nenhum cenário, já podia circular em qualquer cenário. Mas eu não posso negar essa origem. Então, quando eu volto de lá, eu estabeleço assim, para mostrar meu trabalho, eu vou buscar um histórico que começa de 97 em diante, porque até 95, quando eu passei esses 6 meses lá, eu vi que falhavam ainda algumas coisas. Percebi, sobretudo, que não tinha um campo de percepção sobre a produção local. Você não tinha no Brasil um contingente crítico circulando a nossa geografia, que é muito extensa. Existia aquela ideia de que o que era bom tinha que chegar a São Paulo, ou o que era bom tinha que chegar ao Rio, e eu discordava um pouco disso, tanto discordava que no percurso de 90 a 94, enquanto eu já amadurecia a ideia desse projeto que chama Linha Imaginária, que está em laranja, que é um projeto de intercâmbio em arte feito entre artistas. Nesse período em que eu imaginava fazer um projeto de intercâmbio, uma plataforma de intercâmbio, para que de alguma maneira fosse possível essas vozes se deslocar dessa condição mítica de seguir o mestre e fossem ao mundo descobrir, como eu, assim, circulassem pelo menos ao Brasil, descobrindo o que acontecia, as universidades federais vão e estabelecem o curso de bacharelado em arte como obrigatório. Então isso, de fato, consolida o nascimento de uma ilha criativa grande, porque daí mudam as disciplinas, mudam os comportamentos, pelo menos eu esperava isso, né? E mudando esses comportamentos, eu imaginava que ia pipocar um núcleo novo de criadores, e esse núcleo ia continuar de alguma maneira crescendo a cada encerramento de ciclo de curso, e o que ia ser feito disso, sendo que não tinha um núcleo de pesquisa que fosse abrangente o suficiente para dar conta de absorver isso. E se isso eu pensava no Pará, eu pensava da mesma forma em milhões de outros lugares, né? No Acre, no Amazonas, o que ia acontecer nesses lugares. E nesse momento em que eu termino a faculdade, vou a Belém, passo esse tempo lá e volto, eu já volto propondo para minha atual esposa, e na época artista bem iniciando o trabalho também, a Mônica, um projeto que ela participasse comigo desse projeto de intercâmbio. Expliquei as bases e nós fomos à caça de procurar artistas que tivessem interesse de criar esse sistema de trânsito. Um trânsito simples, leva-se um núcleo para expor, traz-se um núcleo para expor aqui ou lá, ou quem, sei lá, leva de Porto Alegre para Belém, de Belém para Fortaleza, de Fortaleza para Santa Catarina e por aí vai, uma rede. Nesse momento acontecem também os projetos de mapeamento no Brasil, então é revista essa condição dessa geografia, é revisitada essa geografia e começam os mapeamentos. O panorama muda um pouco de perfil, nasce o rumo, os visuais do Itaú, aparece a própria Bienal de Porto Alegre, Bienal Mercosul, ela começa a se expandir mais, enfim, parece que concomitantemente tudo estava acontecendo naquele momento, assim, era uma década muito chave, muitos artistas apareceram também nesse período. E foram mudando cenas, assim, quer dizer, foram abrindo cenas. Essas cenas foram parecendo para mim, então, assim, o lugar certo de estar, né? Onde a gente, de certa forma, vai conseguir falar um pouco a mais do que aquele isolamento geográfico que existia década de 80 e anterior. A gente nunca esquece a geografia do Brasil, que é gigantesca mesmo, né? Então é muito difícil você conseguir fazer tantas atividades a ponto de dar cabo, de conhecer e de absorver tanta gente. Agora, com a facilitação da web, a coisa se tornou já se tornou até um pouco frenética demais, porque agora você já não tem mais eu conversando com a Mônica, estava vendo assim, se alguém te perguntar que artista você gosta mais, que você tem de referência, sei lá.
São tantos, você não tem como saber. Toda hora pipocam da Ásia que você nunca tinha visto, assim, que faz uma coisa maravilhosa que você queria ter feito e que você não vai decorar o nome nunca, que é aquele nome super complexo. Outro não sei de onde, outro não sei de onde. Quer dizer, a sorte é que a web vem trazendo essas informações e vai sendo generosa no sentido de te informar dessa existência. Ao mesmo tempo, ela vai sendo cruel no sentido de te desestimular a pesquisar. Assim, você vai fazendo essa pesquisa, ela vai se tornando menos aprofundada, dada a quantidade, dada o soterramento de informações que acontece. Bom, mas voltando para mim, volto então de lá e trago comigo uma informação que, para quem é de lá, sabe, mas que não fica muito claro até o momento em que sente. Belém é uma cidade que foi basicamente colonizada por portugueses. Poucos aqui eu acho que conhecem, já estiveram lá. Inclusive a arquitetura da cidade ela tem bastante característica portuguesa, e esse ano, não sei por que cargas d'água, a ANPAP foi fazer um congresso lá, andaram fotografando por lá. Se falava uma coisa na minha infância e eu não entendia, que era sobre esse conceito da Belle Époque, sobre essa situação do paraense, que ele é nostálgico por natureza. E de fato eu só posso afirmar isso no momento em que, estando fora de lá, eu senti essa condição nostálgica, essa condição quase portuguesa. Aliás, quando eu botei o pé em Portugal a primeira vez, eu disse: é minha casa, estou em casa de novo. São cidades, é uma cidade de ruas pequenas, de ruas estreitas, de vizinho que fala com vizinho por janela, mas ao mesmo tempo tem eu não sei o que tem um sentimento de nostalgia de um tempo que era um tempo de riqueza, que acaba com o ciclo da borracha, que perdura nas famílias tradicionais, e nós vamos pegando só o rebote disso, assim, vamos pegando só a depressão da situação. Essa depressão é o que me mantém assim, e que me mantém, por exemplo, amante de fado, me mantém amante de tango e coisas e tal. Bom, quando eu venho de lá, obviamente, outra coisa, também é uma cidade que é a cidade considerada mais religiosa no Brasil, no sentido de quantidade. Embora estejamos ali disputando pau a pau na eleição com Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré é o grande manto que cobre os nascidos no Pará. E não para menos a procissão do Círio, que é a procissão religiosa que acontece no lugar, junta 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, né? Em relação a 600, 700 mil aqui em Aparecida, a gente consegue ter esse contingente absurdo do qual minha esposa quase foi vítima. Quase morreu atropelada por tanta gente. Já pagando promessa, ou seja, uma pessoa foi acreditar no santo de lá em vez de acreditar no santo de casa. Mas tudo bem. Então, quando eu vim de lá, óbvio que alguns registros, algumas impregnações acontecem. Desse primeiro trabalho que eu coloco, esse trabalho foi visto numa exposição que aconteceu no Paço das Artes, em 97, num projeto nosso de diálogo, já através desse imaginário, um pequeno grupo de artistas se juntam e organizam uma exposição. Era clara a influência dessa condição. Isso é um esvoto que lá a gente vê as pessoas jogando os esvotos de cera num carrinho. Na verdade, nessa procissão passam 3 carros para você jogar esses esvotos dentro. Os carros vêm cheios de criança vestida de anjinho, que vão recolhendo, enfim. E fora isso, você tem as pessoas que passam mesmo com os seus esvotos. Enfim, a coisa está ficando radical demais, ao meu ver. Tem gente que vai de joelho a procissão inteira, com casa de madeira na cabeça com pedra dentro, enfim. É a fé de cada um, mas vai ganhando uma dimensão que eu sei lá o que vai acontecer aí pelas frente. Então, era óbvio que estava muito no meu imaginário essa relação da fé, essa condição punitiva da conquista. De certa forma, eu fiz o meu Círio vindo para São Paulo, atravessando um país, atravessando um tipo de oceano, me colocando à prova numa nova situação, né? Enfim, e trazendo o que eu tinha de repertório e trazendo o que eu tinha para dialogar com
novos mestres, novos amigos, enfim, artistas. Então os trabalhos de alguma maneira eles tinham muito uma característica, uma plasticidade dessa condução. Esse trabalho também estava nessa mesma exposição. Era um pequeno grupo de 4 artistas, eu, Mônica Rubinho, Elizabeth Pérez e Raquel Garbelotti, que é uma contemporânea minha de faculdade. E o meu era o mais motivo de todos. Essa era uma característica, mas essa característica veio e logo ela foi se dissipando, porque obviamente eu estava aqui muito mais antenas parabólicas voltadas para o mundo do que para essa condição de memória, assim. Essa memória foi ficando confusa, né? Essa plasticidade ia sendo sabotada por novas possibilidades, além do que eu tinha acabado de fazer a cozinha da arte, agora eu sabia tudo sobre como fazer as gravuras, como eram as pinturas, como, enfim, todas as técnicas tradicionais tinham um novo sabor para mim. Então eu queria passear um pouco por tudo. Série de pinturas onde eu diluo sobre, são diluídas com essa mesma poeira, com esse mesmo pó sobre umas pequenas pilhas feitas de gesso não catalisado, quer dizer, o gesso pó mesmo. Então são matérias que são da própria arte, assim, que foram usadas por muito tempo para modelagem, etc., que não me serviram nem como aglutinante para nada e também não suportavam a imagem. E aqui começam a aparecer também os textos. A minha maneira de entender também, onde eu não ia me perder no meu procedimento de arte, até hoje é uma maneira de que maneira eu me faço dentro da obra. Não necessariamente é uma característica estilística, mas uma necessidade pessoal. Então começam a aparecer textos que são meus, outras horas esses textos são textos muito raros e caros, assim, preciosos, e eu utilizo junto com alguma coisa que sempre, de alguma maneira, remeta à minha pessoa, não necessariamente como uma licença poética, não. O texto está lá, ele tem a função dele, ele vai ser interpretado por todos como ele deve ser interpretado, cada um vai ter o seu time de interpretação, quer dizer, não é uma coisa rígida, não é para ser interpretado como meu, nem é meu de autoria, mas eu vou estar presente de alguma maneira. Isso, sobretudo, vai aparecer quando os desenhos começam a informar a minha presença por uma similaridade física, ainda sendo desenho. Bom, esse aqui já foi feito no Arco de Goiânia, num trânsito desses que a gente estava fazendo, numa mostra dessas coletivas. Esse trabalho agora ele vai ganhar uma nova edição. Ele dialoga com um trabalho que ficou guardado por muito tempo, mas que vai acontecer agora no próximo ano. E daí para frente isso já tem um novo link, assim. Daí ele a gente vai entender isso passando pelas minhas lições japonesas da vida. Ele era um conjunto de 6 metros, com mais de 10 bobinas de barbante e essas almofadinhas bordadinhas com imagens impressas de um livro de anatomia. E era como se fosse um desfazer não desfazendo, assim. A cada dia você desfazia alguma coisa e refazia outra, a fim de que nunca se desmontasse, assim, esse quebra-cabeça, essa personagem, esse esqueleto, né? Aqui já foi um desses flertes com a arte que acontece em simultâneo, essa necessidade de me fazer presente no trabalho. Aqui eu escolho uma série de offsets
que apareceram no Santa Marcelina. Não está dando para ver? Está difícil, né? Ali, nessa área aqui, no quadrado mais escuro, é um quadrado velado com pó de grafite, muitas camadas de pó de grafite aplicadas, com bastomina, sobre offset esse que eram os offsets que logo que eu entrei na faculdade foram doados de revistas, de livros, falando a vida dos artistas, etc. E eu cato uma série desses offsets e bloqueio essas imagens. Essa, no caso, é o Narciso. Eu tenho dessa série Olímpia, eu tenho uma bailarina, eu tenho Almoço na Relva e tenho uma Mona Lisa que está em Belo Horizonte. Também dessa mesma condição onde eu mais aparecia, porque mostrar a imagem do trabalho separado é um pouquinho mais complicado. No contexto da mostra, um trabalho me apresentava, me representava e o outro negava um pouco a condição da arte. Era sempre assim que eram apresentados. Nesse eu pego os postais, esses postais tradicionais que a gente encontra em banco de revista, aqueles bloquinhos que vinham com todas as obras clássicas, e desboto quimicamente. Vou lá e insiro um ácido fotográfico e desboto a imagem. Tiro a qualidade de percepção dela, transformo num borrão pintura, mais ou menos, do que era para ser uma pintura mais... do que era a condição da própria. E, ao meu ver, era como se eu estivesse tentando destruir um pouco do que era a pesquisa ótica da confecção de cada uma delas, né? Porque cada uma representava um determinado momento histórico, e nesse determinado momento histórico se discutiam as pesquisas ópticas e não esse fazer técnico. Então eram os escuros, enfim, eram os espelhamentos, e isso tudo eu ia lá e ia negando, ia sabotando. Mas depois eu fico calminho e paro com isso. Assim. Não vou tocar fogo em museu nenhum. Aí começa uma outra série a partir desse trânsito, onde coisas aparecem e desaparecem, como esses assombramentos que eu tenho. Acho que não tenho certeza do tempo, mas vai ficar assombramento. Nós fomos montar uma exposição em Belo Horizonte e eu, curiosamente, encontrei um registro numa parede feito com o pó do lugar, e eu achei muito bonita o desenho. Um desenho que se acabava ali, ele nunca tinha sido feito efetivamente, ele foi um acaso do destino. Aí eu aproveito, marco, froto esse desenho, de alguma maneira eu resgato esse desenho, trago e aplico sobre uma sequência de azulejos, que obviamente é uma coisa que faz parte da arquitetura comum, né, o campo de isolamento térmico, e aplico da mesma maneira o pó, a sujeira, sobre esse azulejo a partir de fixação com spray. Essa é a relação que eu encontrei com esse lugar. As rendas, né, todos passaremos ou passamos pelas rendas, afinal isso é uma herança. Aqui eu também trabalho com essa mesma condição, só que sem a menor fixação. Eu utilizo a própria toalha de renda tradicional para fazer uma peneiragem nesse pó de camurça e retiro a toalha no final e deixo só a memória do que é esse ornamento. Assim. Só que em vez de estar em cima da mesa, ele está em qualquer lugar, ele está no chão. Ele está, na verdade, aí ele está esmagado por um cubo, que a gente estava dentro de uma galeria e tinha condição de objetos sobre o cubo, ele não era nada sobre, assim, ele era o cubo sobre o objeto. E também entrava bastante em choque com uma coisa que acontecia lá na Bahia, no dado momento quando a gente fez essa exposição, que era uma ideia deles, eu não sei de que, aí eu já também não tenho os dados históricos, mas havia alguém que passava pela cidade, azulejava a cidade e imprimia pinturas tradicionais. Eu não sei quem fazia isso exatamente, mas alguém estava fazendo esse trabalho lá.
E só que essas pinturas tradicionais, ele escolhia da maneira mais tosca e também tinha um processo técnico bastante tosco na confecção. Então ficava uma coisa meio um borrão que para iniciados, porque quem não conhecia a história da arte não saberia identificar o que tinha sido impresso. Aqui a gente tem dentro dessa série de avalanches acadêmicas, um texto que eu destruo, que num dado momento quase todo o núcleo de amigos artistas discutia Deleuze, a ponto de chegar no bar e falar eu leio Deleuze. Alguns sabem de que eu estou falando, mas enfim, havia um certo assombramento também por essa ideia deleuziana, e eu vou lá e pego o texto do Deleuze, descarto a condição do texto, embora o texto seja bem bonito, ainda está na internet, hoje está mais fácil até, que é o Mistério de Ariadne, segundo Nietzsche, e recorto esse texto e faço uma adesivagem por termoimpressão em azulejos. Mas aí eu já não estava buscando a ideia da precisão, até porque o texto discutia isso, assim, a que ponto é a felicidade, a que ponto vai a tristeza, a partir do ponto de vista do Nietzsche, que a felicidade ela solicita de você um tempo de exercício, um tempo de dor para a construção e entendimento da felicidade, né? E eu vou lá e abandono a ideia de que eu precisava ser tão preciso, ser tão rigoroso, a ponto de mandar silcar o texto com tudo isso em registro. Não preciso. Bom, também li o que eu queria ler do Deleuze e também montei do jeito que eu queria montar o texto do Deleuze e isso já me satisfazia. Também eu não ia perder o resto da minha vida fazendo isso nem discutindo Deleuze. Nesse mesmo projeto eu mostro esse trabalho que chama Sorte Fácil e que tem fotografias difíceis, bem difíceis, diria eu, que são palmas na mão com agulhas cravadas, linhas que atravessavam de uma para outra, como se eu precisasse completar a sorte lida de uma com a sorte lida da outra. Aqui, desses papéis pendurados, na verdade, sorte fácil eram pseudo-desgraças, assim, não tinha nada que fosse sorte, de fato. Então tinham pequenas tragédias que a gente tem muito mais facilidade de atravessar na vida do que as sortes, enfim, a condição da tal felicidade que vai surgir de algum lugar, assim. Eu lembro que eu, quando fiz esse trabalho, essa coisa da sorte fácil, aconteceu também no episódio em que eu vou saindo da minha casa, eu morava próximo da Podergueiro, levando de presente para uma amiga de aniversário um ferro de passar roupa, porque ela precisava. E eu dobro a rua da minha casa, e nessa época a gente andava bastante montado, porque frequentava muito à noite, se divertia muito. Eu dobro a esquina do Hospital dos Servidores e vem um grupo de palmeirenses e me olha assim, e decide assim que eu ia ser a vítima dele. Eu disse, ô sorte fácil a minha, viu? Taquei o ferro na cabeça de um, saí correndo, desapareci, entrei por uma rua, saí por outra, enfim, sobrevivi. Isso me permeia bastante tempo. Eu tenho uma ideia de escrita compulsiva do meu trabalho. É uma maneira de me sentir dentro dele, e nessa condição, eu acho isso a condição mais autoral do que a própria imagem do trabalho. Eu acho que é a condição da escrita, assim, é onde eu me faço mais presente. E isso vai me acompanhando a vida inteira, assim, sempre está, de alguma maneira, aparece, uma hora some, aparece de outra maneira, mas sempre permanece comigo, e é também um ponto onde é possível fazer um expurgo, mas não um expurgo literal, porque eu crio situações em que as pessoas de fato não vão conseguir ler efetivamente o que está escrito. Então isso era
cone de 3, ele já foi de 6, de 3, enfim, já foi, nasceu pequenininho, de papel vegetal manuscrito e enrolado como aquela coisinha de amendoim, que é uma coisa que a gente despreza, não dá muita atenção, né? Mas aquilo cria uma forma geométrica muito interessante quando somado. E eu sempre ia tentando ampliar um pouco, até o momento em que eu cansei. O limite que isso chegou foi a 6 metros de circunferência e daí parou. E também porque a matéria é uma matéria que com o tempo sofreu muito dano. Eu não criei redomas nem nada para ela, e a poeira impregnei no papel vegetal, enfim. Esse foi mostrado numa galeria que me representou aqui em São Paulo, que chamava Rosa Barbosa, escritório de arte, e ele era um conjunto de 9 relógios. Esses relógios eles eram alinhados a partir de palavras, e essas palavras, quando lidas em sequência, elas compunham alguns fragmentos, algumas frases do livro Fragmentos do Discurso Amoroso do Barros. E também era uma maneira de relação com a escrita. Esse caleidoscópio também disse que é, nossa, isso é de muitos anos à frente. Esse eu farei. Enfim, ele tinha a mesma ideia. Como era escrito no acetato, o acetato permitia a percepção de que havia um escrito, mas não permitia a leitura. E era um cubo, aquele cubo, meio cubo mágico, assim, sabe? Tudo que tanto faz você virar, que a cor que está do lado, enfim, aquela ideia de... Esse foi o primeiro ensaio feito a partir da ideia das armas, essas armas que eu chamava na Boa Fé dos Tratados. Esse trabalho está na coleção do Gilberto Chateaubriand no Rio de Janeiro, e foi exposto aqui em São Paulo numa coletiva curada pela Araci Amaral no Itaú. E ele é a primeira composição em que eu chamo o desenho para ser mais atraente do que a minha escrita. Então ele se torna o simulacro a condição do simulacro da arte, eu acho assim. Ele é um desenho atraente. Ele é perspectivado porque ele é feito em lâminas de vidro, várias lâminas, e ele tem profundidade, esse trabalho. Ele não é uma única lâmina manuscrita. Ele ganha perspectiva dentro do corpo dele, e ao mesmo tempo ele é um imenso discurso meu sobre ele, coisas incluindo a não violência, o pânico de cada vez que eu saía de São Paulo, passava 3, 4 meses fora, voltava, eu ficava um pouco com síndrome para sair de dentro de casa. Enfim, várias pessoas já narraram isso pra gente. Quando você vai, às vezes, para o exterior, você chega no exterior, você tem muito medo de andar, um medo que você leva daqui. Por exemplo, a gente foi para a Alemanha em 2001 e eu não conseguia atravessar os parques com medo do que podia acontecer no parque escuro daqueles, quando na verdade era o medo daqui que eu estava levando. E daí você, quando chega lá e de certa forma relaxa com isso, quando você volta muito relaxado, achando que você pode atravessar todos os parques, as esquinas, e enfim, e sabe o que acontece. Então, essa série particularmente nasce um pouco dessa relação, assim. As imagens de armas são imagens fortes, elas são como se fossem as minhas defesas, as minhas ferramentas de defesa. Elas não são incentivo à violência, como a gente teve que explicar isso milhões de vezes em feiras, em mostras, etc. E até ler o texto para estrangeiros que queriam saber do que se tratava. Mas é como se fossem as minhas ferramentas de defesa, porque é um texto que quase que me conta dentro da composição. Aqui foi a minha passagem pela Bienal do Mercosul, em 2001. A gente participou de um projeto de um ano que aconteceu a terceira Bienal do Mercosul, e era uma experiência com a praça de container. Empilharam lá os containers e tal. Eu e a Mônica muito felizes de participar, precisamos cada qual apresentar um projeto. A ideia que nos foi passada nessa época pela fundadora foi que o
container tinha que ser o menos possível uma galeria de arte, ou seja, nada de cubos brancos. Quando nós chegamos na Alemanha, nós fomos direto para lá, para Porto Alegre, o que mais tinham eram cubos brancos, obviamente. Então, tudo bem. Nossa ideia já estava feita prévia, minha amiga Cláudia ali que me ajudou enquanto eu viajei, ela ficou nessa função costura. E com essa ideia de uma sala não hermética, não galeria, eu busquei coisas, elementos que me remetessem a várias condições tanto para não estar nessa situação limpa de galeria, como também que criassem atrito comigo. Esse chão era um chão de terra, que foi solicitado para eles, e aqui nas paredes são os almofadados, como se fosse uma sala de esquizofrenia, aquela sala de manicômio, uma sala manicomial. Por que houve essa escolha? Vale ressaltar que foi um ano em que a Bienal utilizou um hospital manicomial para fazer uma parte das performances. De certa forma eu tentei criar um link com isso. Tinha esse teto que não era um teto plano, mas era uma coisa cheia de penas e coisas para criar volume. Enfim, que não era uma relação com o plano, e sim com o orgânico. Agora, nessas almofadas, o que tinha era reimpresso todas as primeiras páginas, as matérias de capa da Folha de São Paulo, na época eu tinha isso como assinante, e ficava aquelas pilhas, e eram aquelas matérias de capa, matérias que eram muito chocantes e muito importantes. E a ideia era que, como você se sente relendo a mesma coisa um tempo depois do acontecido, se aquilo ainda tem uma potência, se aquilo ainda causa uma determinada potência de aflição, ou se o próprio ser absorve isso. Quando eu penso dessa maneira, eu acho que eu estou anulando exatamente todo o contexto que estaria no meu entorno, que seria de beleza, porque a praça na beira do rio, todos ali falando sobre beleza, obviamente, se tratando de uma Bienal, inauguração do Santander como ponto a mais para a Bienal. Enfim, a minha ideia era falar de alguma coisa mais feia e mais triste, assim, do que exatamente essa condição da beleza. Eu não fui tão vitorioso porque no container da frente teve um evento mais triste, que não era para ter, mas, enfim. A ideia era essa, para quem esteve aqui e viu o Túlio, que foi convidado a fazer fala, o Túlio foi meu grande assistente nesse projeto, grande parceiro. Ele na época trabalhava na montagem, a gente esperou a coisa se acalmar, porque lá estava um murmurinho, uma loucura, e montou o projeto. E assim foi a participação. Sim, tinha perfume dentro desse espaço, tinha o cheiro de alfazema, porque eu queria coisas que fossem identificáveis, mas que não fossem rapidamente identificáveis. Esse chão era para ser um chão de terra, mas não precisava ter tanta pedra, mas já que me deram as pedras, deixa as pedras, que a pedra está no caminho. E esse foi o projeto que eu fiz na Bienal. Aqui foi o projeto que eu fui convidado para fazer um evento no Sesc, que chamava Latinidades, acho que é Latinidades. Projeto criado pela Elis Rafaelian, e me deram também como condição o uso de um espaço que era pré-existente lá, que eram essas paredes de como é o mesmo nome disso, eu estou esquecendo. Aglomerado. Aglomerado? Não, era Taipat, isso. Era muito bonito, eu já queria as paredes para mim, porque eu não vai embora, só fazer trabalho. E daí o que eu fiz foi desmembrar também um texto numa sequência de espelhos, aquele espelho que é um espelho bem característico, né, de feira e tudo, com aquela moldura laranja. Eu vou lá por trás do espelho, raspo, tiro e recomponho as 3 ecologias do Félix Guattari,
ali não seria uma tragédia ecológica absurda. E utilizo esse espaço para refazer essa noção de texto. Cada área dessa parede de taipa tinha um conjunto de espelhos raspados que iam compondo essas frases que eram extraídas do próprio livro. A folha do livro estava atrás, eu só fiz marcar onde eu tinha que raspar o espelho para coincidir com a recomposição textual que eu queria. Aqui, da mesma forma, o perfil de perna, daí onde são as localizações ósseas e localizações sanguíneas, eu vou inserindo textos, assim, que é mais fácil de entender. Né? Será composto direto na parede. Gente, se estiver extremamente chato, é só todo mundo bocejar que eu já dou um salto aqui. Mais uma vez a ideia da escrita, só que no caso aqui não mais uma ideia de proteção, mas vamos ser uma homenagem ao nosso desgraçado, aos nossos parceiros de trabalho, e, enfim, mas também a ideia de uma fera, a ideia de proteção permanece. Como se essa fera pudesse de alguma maneira me proteger, e a quantidade de coisa que tem nela é absurda, assim. Como você escreve esses textos? Tadeu, é um processo bem, como diz a Mônica, mediúnico. Eu preciso me organizar. Eu estabeleço embaixo uma matriz. Você fala no sentido de como eles, a função deles, né? A técnica ou a função? Porque assim, eu crio uma matriz e tenho que começar e não parar uma lâmina inteira para poder saber, ter a noção de perspectiva. Eu trabalho com aquelas canetas de fixador permanente. E os textos, como são autorais, assim, eles têm um fluxo que horas está muito mais rápido, outras horas é extremamente sofrido. E, sobretudo, dependendo do tema em que eu estou abordando, se estiver falando de casos extremos que eu queira comentar, sobre alguma violência, sobre alguma coisa que me chocou profundamente no período, eu saio arrasado. Assim. Cada lâmina pode ser uma felicidade ou um processo de esgotamento quase. Eu me preparo sempre um pouco antes, como eu falei, dessa aura enigmática, dessa aura dramática. Eu quase sempre fico ouvindo música sozinho no ambiente, e aí seleciono as canetas, ponho do meu lado e aí começa assim. E quando eu estou nesse processo, como diz a Mônica, você está psicografando. Eu estou lá e estou ali incorporado, passa no meu. E daí vai, e aí dependendo do que é e da quantidade, isso tem um certo tempo para confecção. Demora às vezes dias, demora às vezes um dia eu faço e passo 3 dias doente, e por aí vai, assim, é bem confuso. Esses 2 trabalhos é um díptico, eles estavam na minha individual em Belo Horizonte, e o argumento ainda é o mesmo, a questão da segurança, a questão da proteção, a questão da conquista. Era uma exposição em galeria particular, portanto tinha também relações de discutir valores. Eles ficavam um ao lado do outro num ângulo de parede. Esse foi feito em acrílico porque foi possível fazer o corte no vidro com essa entrada aí, né? E eu trabalho metro por 80 elevado. Eles estão em coleção particular lá em Belo Horizonte, esses trabalhos. Aqui é quando eu começo a aparecer, não como escrita, mas de uma maneira que me identifica, que são os desenhos. Esses desenhos, para quem me conhece, de alguma maneira sabe, assim, identifica desses adereços aqui presentes.
Esse trabalho estava agora no último individual na Virgínia, mas ele é um trabalho de 2005, eu acho, de 2005. Ele casou com um conjunto que eu fiz apresentado aqui, que falava, era uma metáfora sobre as óperas que me comoveram durante um tempo e me motivaram. Esse também de 2005, esses trabalhos são o nosso início de flerte com a galeria que eu comentei com você, também, a galeria japonesa, a galeria dele. De 2004 em diante, eles me solicitam bastante, assim, e a gente começa a fazer parcerias de projetos, apresentar trabalho dos japoneses no Guia Imaginário, e, de certa forma, o meu trabalho começa a ter um diálogo, sobretudo porque eu trabalho com miniatura também, que interessa para eles, né? Assim, de alguma maneira isso se relaciona com eles, mas não que eu tenha feito com essa função, assim, acontece. Esse trabalho tem esse barquinho sobre essa pilha de pedras e tem esse conjunto de palavras que, no caso, em vez de escrever, eu chamo de diluição do texto. Em alguns momentos eu faço essa diluição do texto. Cansado também de escrever muito em alguns trabalhos anteriores e tudo, daí a imagem que me vem é essa, assim, essa opção de diluir. Ali a fotografia é uma fotografia de um quarto submerso e essas letras de metal vão caindo sobre. Aqui a imagem está bem ruim, assim, eu não achei a original dela para fazer ampliado. Esse é outro também, faz o mesmo tipo de comentário. Está na coleção de uma amiga querida ali. Que é um objeto de chumbo e de prata com uma fotografia. E o desenho é direto na parede. Esse também foi feito na Alemanha, no projeto que a gente participou em 2006. Quando teve aquela ano da cultura, ano do Brasil, na Alemanha, em plena Copa do Mundo, enfim, 9 galerias brasileiras na Alemanha, etc. Ele foi todo feito na parede, na galeria, e eu baixei uma entidade lá e os desenhos foram feitos direto na parede, sempre relações com o que eu faço mesmo, né? As frases penduradas, enfim, e o desenho que me identificava. Esse também é de uma família parecida, o Castelo. Eu acho que são os meus resquícios de arquitetura que vêm para esse conjunto de trabalhos. Já foi visto aqui em São Paulo. Uma ideia de transcendência. E mais uma vez uma fera caligramada. Essa fera foi morar na Alemanha. Mas também com a mesma característica, assim, nível de exaustão da confecção dela, que é... Aqui, atenuando um pouquinho em função da condição, essa mostra foi feita no Rio de Janeiro, na nossa galeria aqui que a gente apresentava lá. Eu escolho não uma arma de caça, uma arma mais letal, mas escolho um bacamarte e escolho um cachorrinho sem raça, assim, dormindo, sabe? Aquele cachorro que não toma conta da casa. Então era uma relação já menos focada na ideia de proteção, assim, mas não menos trabalhado que os outros. Esse cachorro era bem complexo, bem bonito. O volume dele ficou bem interessante, a condição tridimensional dele ficou bem interessante. Depois ele foi visto também numa curadoria do... acho que ele foi a curadoria lá
esqueci agora. Bom, aqui esse foi feito para fora do Brasil, e então, assim, de fato ele foi para o lugar onde a cultura de caça existe, e daí ele foi representando um pouco isso, assim, a proteção era a própria cultura de caça. Então foi feito um cão e uma arma em pares, assim. E agora, obviamente, eles moram no Texas. Esses também foram participar de uma feira, mas eu não sei quem foi a pessoa que comprou essa dissolução de cadeirinha na época, terminou atrapalhando o meu registro. Mas a ideia era mesmo, assim, da presa e do caçador, né? Só que todo o discurso das duas partes, das duas peças, fala sobre uma não violência, fala sobre a não necessidade desse hábito, disso ser um hábito cultural, enfim, um discurso bem... Esse trabalho ele é curioso, mas a imagem está péssima, porque esse desenho está na lâmina de dentro, ele está na parte de madeira dentro da moldura e os pássaros são gravados no vidro. Mas é um pouco difícil de ver e não tem definição. Quando eu guio para chegar próximo, ele tem aqui um conjunto de pássaros, são 4 pássaros pousados sobre o verso. Mais um dado oriental. Esse foi feito para a exposição na Galeria Negro, Galeria Japonesa, e esses leitores passam a ser, de alguma maneira, um pouco meu alter ego, assim. Eles não, quando eu não escrevo, eu tenho quem leia, assim, e eles viram essa personagem e me representam. E eles passam a aparecer em várias obras, esse leitor de porcelana. Também foi feito por essa mesma amostra, esse sabre com esse pendente com as frases. Aqui já outro projeto em Belo Horizonte. A inserção desses elementos de força, de peso, e ao mesmo tempo a tentativa de falar de uma leveza e de uma segurança que, enfim, absolutamente sugestiva. Esse é um trabalho onde eu escrevi muitíssimo. São mais de 600 garrafas, pequenas garrafas, aquelas garrafinhas de preparados que a gente encontra por aí, enfim. E dentro de cada uma eu faço um voto de felicidade, eu escrevo um voto de felicidade, de sorte, no conjunto gigantesco, que era a ideia de que esse conjunto de garrafas, por sua própria leveza, conseguiria sustentar o peso daquele barco de madeira que segura ela no meio. Portanto, por isso precisava dessa quantidade tão grande. E já era esse desenho, né, essa alga assim, gigantesca, com talvez esses votos todos também trouxessem bastante sorte, enfim. E, curiosamente, o nome dele era Oferenda, e ele foi visto a primeira vez numa exposição da qual o galerista decidiu dar também o nome da exposição, Oferenda, que foi a inauguração de uma galeria em Minas Gerais. Aí aqui a gente já está na última exposição que eu fiz, na Galeria Virgílio. Eu não sei se eu prefiro mostrar esses trabalhos aqui como slide ou se eu mostro o cataloguinho digital que está aqui também, que eu acho que de certa forma é mais bonito. Não sei, deixa eu dar uma xeretada no que viria de imagem depois.
A amostra digital. Esse catálogo, para quem tiver interesse, ele está dentro do meu site, dentro desse site aqui, que estava naquela primeira página. É só vir aqui nessa parte, nesse news aqui vai para o blog onde tem os convites de exposição e ele está aqui, é só clicar direto para cá. É o catálogo que eu montei dessa exposição, onde eu relaciono a condição da galeria com um campo específico onde a gente deposita muito desejo, um campo que a priori deveria ser a nossa parceria com a situação profissional, mas ao mesmo tempo é um campo que não te dá nada, você cria a partir do nada para o tudo, assim. Então é como se você chega e tem aquele espaço oco e ali você tem que saber fazer a tua própria mágica. E como eu estava trabalhando com música, mas a própria galeria em si não é um lugar onde se encontre a música, seria um deslocamento de linguagem, assim, eu trabalho mais com a ideia do silêncio do que com a música. A música ela vem a partir da condição das imagens. Não sei se dá para ver isso aqui. E sempre tem um primeiro trabalho que é uma espécie de cartão de visitas, assim. Nesse caso era a ideia de Medusa, essa ideia de que ao olhar transformaria em pedra, mas na verdade eu não olho e as coisas que vêm para mim transformar em pedra. O olhar das avessas, assim. E essa sequência de trabalhos toda falando sobre essa condição da música, essa poética da música, só que em silêncio. E sempre como leitor, que é o meu alter ego dentro do conjunto. Alguns têm alguns títulos de óperas em função das óperas que me comoveram, mas na verdade elas não têm como se fazer presente aqui. Sempre especificamente a ideia desses leitores como alter ego. Uma instalação composta de pássaros que não cantavam e de uma casa que também não abrigava, porque é uma casa no topo de uma árvore congelada. E a ideia do mármore para refazer aquela ideia da nobreza mesmo, do esbastar da escultura, só que nesse caso ela é agregada porque essas peças não são esculpidas. É uma inversão do tempo histórico. E mais uma vez calhamos uma ave de rapina. E um diálogo entre uma fera e um Irapuru, que é um pássaro da minha região. De imagens eu tenho mais um cachorro que foi feito posterior a isso. Foi feito no período do aniversário da galeria. Também é um cachorro meio lobo, que podia ser uma hiena, enfim. Ele tinha várias vocações. E a mais recente instalação foi essa feita no... Onde mesmo?
na Galeria Marta Capa, no Memorial da América Latina, na Mostra Compassione. Que são os pássaros também que não cantam. E cada pássaro tinha pousado sobre o... Sidney, você disse que as peças não são esculpidas? Não, elas são apropriadas, plástico, porcelana, madeira e recobertas com pó de mármore. Pó de mármore? Pó de mármore. Mesmo. Na época em que a gente começou, na década de 90, 96 especificamente, foi o ano que a gente criou o mapeamento de imaginário. Em 97 começaram as exposições. Era muito pequeno o contingente curatorial para dar conta e abrigar amostras de toda essa região nacional, de todo esse campo brasileiro. E uma coisa que a gente percebeu fazendo esse mapeamento, que foi bastante curioso, é que muitos instrumentos públicos, ou seja, galerias que pertenciam a órgãos do governo, tinham um contingente profissional trabalhando, mas elas não efetivavam atividades do público. Então, eles tinham os funcionários e tudo, mas, por exemplo, nós chegamos, vou dar um exemplo mais estranho, assim, nós chegamos no Museu Mineiro. O Museu Mineiro, a priori, já tinha sido um campo muito curioso de exposição e muito explorado, porque ele funciona, a base dele, numa casa colonial, e que a parte de baixo era uma coisa prisional. Então, é tudo separado por celas. Nós chegamos lá e, nesse mapeamento feito ainda por fax, veja você, na época, descobrimos que existia um Museu Mineiro, que ele estava paralisado de atividades, tinha funcionários trabalhando, tinha um órgão dentro dele em atividade, mas como galeria ele não funcionava, porque ele era empilhado de cadeiras de escola. Aí lá a gente escrevia para o secretário de Cultura pedindo uma manutenção do espaço, uma mudança e a possibilidade de usar o espaço para fazer uma exposição coletiva. De artistas de vários lugares. De vários locais, incluindo artistas mineiros. Nesse caso, por exemplo, nesse específico caso do Museu Mineiro que eu estou falando, foi a primeira vez que teve exposição do Efraim, da Rosana Moderá, alguns artistas que nunca tinham exposto em Minas. Então foi uma curiosidade para a gente encontrar e tratar esse espaço. Foi bom para o público mineiro, porque depois da passagem dessa exposição, esse museu decidiu ficar como o lugar de apresentação das pesquisas de mestrado e doutorado dos artistas. Então eles montavam lá as exposições. Onde que fica esse museu? Museu Mineiro, eu não vou lembrar o nome específico, mas é no centro. Assim. Mas da onde? De que cidade? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Estava pensando que tinha sido... Então, porque nós tínhamos feito exposição já no Palácio das Artes, que era, enfim, é o que mais abriga atividades. A Pampulha da época estava fechada ainda. Foi já depois do tempo que voltou às atividades. E a gente descobriu esse Museu Mineiro próximo, andando, inclusive, do Palácio das Artes, indo para um local onde a gente teria uma conferência de imprensa. A gente entrou nesse museu e descobriu. E uma pessoa de lá mesmo falou, aqui é o Museu Mineiro, mas ninguém usa como museu. Nesse mapeamento que nós fizemos em 96, nós descobrimos muitos lugares que tinham essa possibilidade de receber propostas, mas não faziam, não informavam. Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Que não levavam a público um edital. Daí nós decidimos mexer com isso, contando com o apoio dos artistas das próprias regiões também, para poder abrigar de alguma maneira, enfim, criando as nossas estratégias. O artista ia lá, via o que tinha, o que faltava, se tinha condições de fato de fazer uma exposição, se era uma questão só de transferência de móveis e coisas, e limpeza, ou se de fato era um lugar deteriorado que oferecia risco, daí a gente não tinha como fazer. E daí a gente foi descobrindo essas áreas, e fora essas a gente tinha um contato
de outras tantas que não eram conhecidas, mas que faziam mais atividades regionais. E nós passamos a utilizar essas ferramentas públicas através dessa ideia digital. Isso não apenas em capitais, mas também em outras cidades ou só capitais? A maioria foi em capitais, E ainda assim a gente não dava conta, porque a ideia era, o Linha Imaginária vai para conhecer. Como ele vai para conhecer, ele oferta uma exposição prévia. Ele oferta essa exposição com artistas de vários lugares, né, de vários estados. Nunca nenhuma exposição do Linha Imaginária é individual, todas são coletivas. E a gente levava a exposição e falava, olha, nós fazemos isso, você quer participar? Entra no nosso núcleo, daí você vai para o outro lugar, assim, tipo, você sai da... Você chega em Belo Horizonte, cidade, Goiânia. Chegou em Goiânia, arrumou um lugar. Em Goiânia a gente foi convidado pelo diretor do MAC na época, através de uma conversa que Marcelo Solar tinha comentado do projeto. Não, mas assim, hipoteticamente, tem mesmo, né? Você chegou numa capital determinada porque você ficou sabendo que tem um lugar. Aí você foi lá. Montei a exposição, e na imprensa montei a exposição, e na imprensa a gente notifica essa possibilidade de criar esse trânsito, através da imprensa e do contato também boca a boca com os artistas. Então, mas aí você ficou abrindo a possibilidade do artista local participar daquela exposição? Não, no geral ele vai participar da próxima, ele participa de uma próxima etapa. Ele entra em contato com a gente, porque quando a gente vai, a gente já leva o que vai ofertar. O presente que a gente vai ofertar é uma individual, é uma coletiva. Mas quando vocês vieram, vocês já levam a exposição? No geral, sim. No geral, sim. Você manda o projeto para o museu, aí se o museu topar... Isso. E às vezes o museu também tem, isso é uma forma de aumentar a acervo e pede a doação de uma obra da exposição. Isso foi bem bacana. Isso a gente acha que é o hipercoerente, é forte. E aí tem rodízio? Vocês voltam para a cidade? Olha, Tadeu, foi assim, nós fizemos esse projeto desde 96. Ele teve momentos, tiveram... quase 20 anos, gente. Ele está um adulto, né? Ele já está adulto. Ele tem mais de 1000 artistas no mundo todo. Aí é que aconteceu um grande problema. Ele tem mais de 1000 artistas pelo mundo todo. O que aconteceu? Exatamente, foi que com 3, 4 anos a ideia foi cooptada. Aqui ainda não tinham leis de incentivo. A própria Petrobras tinha sido super errada no processo com a gente. Enfim, a gente estava sem leis de incentivo de apoio. E outros países começaram a convidar o projeto para acontecer. Em 2001 a gente já foi convidado para apresentar trabalho na embaixada em Berlim, e daí já foi para outras cidades, enfim. E terminou que começou um movimento muito interessante, não mais regional, não mais brasileiro, mas sim global. E daí aconteceram situações que foram ampliando esse mapa. E os coordenadores do projeto estão você? Os coordenadores sou eu e a Mônica, e especificamente a gente não... muito se discute hoje sobre sede, local. Não, a gente não tem sede. A ideia é que os artistas são as próprias sedes, e os lugares, os museus, as instituições, as galerias são os locais de encontro, reunião e aproximação. A gente não quer ter sede. O Linha Imaginária, na verdade, ele é um computador. A partir dali tudo se traça, desses anos todos. E tem esse contingente. Antes a gente recebia em casa portfólio de artistas, né? Assim, que queriam fazer parte e tal. Tinha um critério? Tinha, claro que tinha que ter algum critério. A gente estava tentando dialogar com essas pessoas que, de certa forma, assim como nós, eram sufocados e queriam ampliar essa noção de conhecimento geográfico a partir da linguagem de arte contemporânea. Então não adiantava chegar uma pessoa que nunca teve interesse nesse viés, achar que aquilo era uma possibilitação para ele se tornar visível. Quer dizer, entendi. Não adiantava a gente fazer isso porque seria ruim para a gente e seria ruim para ele também, né? E outra coisa que a gente também percebeu e que de certa forma aumenta
estimula mais a manutenção desse projeto? Por exemplo, rumos visuais foi feita a primeira etapa do Rumos, né? Aquele deslocamento do artista até São Paulo desconhece a realidade da produção dele. Não que precise trazer tudo, mas eu acho que não havia uma circulação no sentido de fazer com que ele entendesse as dificuldades e as necessidades todas da atuação do artista. Era muito cômodo para ele chegar, já tem aqui um engenheiro que vai montar a obra dele, ele está sendo visto como uma estrela, etc, etc, dentro de um microcontexto, quando o macrocontexto é muito mais complicado que isso. E acabou o evento, os que tiveram possibilidade de participar de mostras que fizeram determinado rodízio nacional, ok, agora outros, você não sabe mais nem onde estão. A gente conheceu muito mais gente do que esses projetos. Nosso contingente de contatos é muito maior, tanto que eu tenho um mailing que é um negócio absurdo, assim, a manutenção desse mailing é uma coisa absurda. Agora, vocês mantêm carreiras individuais como artistas? Sim, autorais. E por conta disso, às vezes, cai um pouco o fluxo do projeto, que a gente precisa olhar os nossos projetos pessoais e tudo. E outras, quando a gente consegue, a gente soma as duas coisas, porque de alguma maneira se dialoga dentro do imaginário com as nossas matérias-primas, que é a produção e a arte, né? E é dessa maneira que a gente está tocando o projeto para não deixar parado. Mas ele diminuiu muito de velocidade, assim, e também de apoio. Eu gostaria de dar, assim, de interromper você, porque eu participei, eu sou contemporânea do Sidney da faculdade, e eu acho que foi um momento muito corajoso, porque não tinha edital, não tinha nada. O que a gente fazia? Eu punha tudo no carro e ia até Curitiba, por exemplo, me lembro no caso de Curitiba. A gente punha tudo no mapa e enfiava todas as obras, carregava tudo de todo mundo, chegava lá, montava, ia na imprensa, entregava tudo prontinho para o museu, isso sem nada, assim, ficava na casa de amigos e fazia acontecer sem edital, sem nada. Era uma coisa de uma coragem, era um tesão fazer aquilo, assim, né? Porque era muito... você fazia todo o processo, fazia o convite, fazia a montagem, a imprensa, tudo entregava prontinho para o museu. E não tinha essa quantidade de circulação de obras. E o Linha acabou fazendo, olha, Albano, Rosana quanta gente, assim, que foi. O Linha, a primeira vez que expôs foi com Linha, daqui foi com Linha. Sabe, assim, um mundo de gente que está hoje aí na cena. E é um coletivo? Não. Não é um coletivo, não mas é... Aí eu vou discutir uma questão que eu acho que abre uma boa discussão. Num dado momento, na década, já nos anos 2000 e tarará, começa essa moda do coletivo. Mas eu entendo que o coletivo contemporâneo, ele é totalmente distinto da minha noção de coletivo do que existia na década de 70, na década de 80, do que eram coletivos de artistas. Eu acho que a ideia de coletivo que surgiu, ela veio amparada na ideia de usar a possibilidade da hipermídia, a velocidade da hipermídia, como uma maneira bastante de autodivulgação. De coletivo, de certo como coletivo, não tinha nada, porque não tinha uma atuação coletiva. Como eu acho que o nosso projeto nunca foi coletivo, o nosso projeto é um projeto de intercâmbio. Ia lá, fazia junto, trabalhava juntos e tal. E outra coisa também que a gente sempre possibilitou foi o próprio artista escolher qual a obra que melhor representa para ele naquela música. Então tem uma curadoria nossa. O artista tem que se responsabilizar pela escolha dele também. Ele vai das etapas iniciais à etapa final. Ele vai da criação ao contato com o público. É a ideia que a gente tem. Isso. Esse exercício foi na faculdade. Em 90 eu fui bombardeado, eu e a Mônica fomos muito bombardeados, porque para jargão
de jornalismo diziam que era um projeto anticuratorial. E isso era Um projeto anticuratorial. E, na verdade, isso era uma ferramenta a mais, sabe? Era só uma ferramenta a mais. Dava mais Claro, imagina, gente. Mas Passando os anos, os curadores fizeram parceria e a gente faz projeto. Uma dessas possibilidades foi no Panorama, em que tinham os 3 curadores, o Ricardo Rezende, o Ricardo Pasbal e o Paulo Reis, que nós fomos consultados, nós marcamos um dia, levamos sacolas, não era sacola, era sacolas de portfólios para eles lerem, para eles se motivarem a ir a outros estados, assim, para poder ver em loco a produção de determinados artistas que eles só sabiam um pouco, assim, tipo, tinha visto uma peça numa exposição, alguma coisa assim. Isso foi um prazer imenso para a gente. Mesma coisa quando a gente participou da Bienal do Mercosul, eu criei situações para que a curadoria visitasse alguns estados sem que fosse aquela visita cifrada, que você já chega e alguém já montou o núcleo que precisa ser visto. Porque isso, para mim, é uma das razões da minha saída da minha região. Eu não gosto dessa ideia cifrada, eu acho que precisa ser, sobretudo numa linguagem mais ampla, é o que precisa ser visto. Assim. Aí essa decisão cabe à curadoria, mas não que a curadoria chegue e encontre já uma pré-curadoria. Então a gente trabalhou muito tempo nessa tentativa de manter situações que ampliassem ao invés de é uma atividade de 2 artistas, no sentido de criar uma relação com outros artistas. Que pode ter contato com a instituição de arte. Usa a instituição como um acordo para fazer o projeto, porque como se trata de obra de arte, se trata da criação artística, nada mais justo que a instituição tenha interesse em conhecer também, né? Agora a gente trabalha, por exemplo, tem galerias, essa última que a gente fez em 2010, essa que eu estou mostrando, esse é o blog do Ninho. Ela foi feita em Belo Horizonte, numa galeria que chama Quadro, que é a galeria que nos representa, mas que ele tem interesse nas coisas do projeto, nas relações do projeto. A quantidade de artista estrangeiro que a gente apresentou para ele. A gente criou 1000 situações. Eu tenho coisas que assim, em mãos assim, são preciosidades, coisas que são muito ricas, assim, criações de artistas que eu acho que são excelentes amarrações de curadoria, mas eu não me dou ao luxo de mexer com isso. Eu convido o artista e ele que vai coordenar tudo. Quando o artista está fora daqui, de outro país, a gente tenta viabilizar assim, se ele pode mandar óbvio, se a imagem ele manda o arquivo, a gente impõe aqui. A mostra que eu comentei com você, Tadeu, essa que chama Entre Oceanos, foi aqui no Memorial, foi quando vieram os artistas do Japão. E esse núcleo bem grande também, e participou, junto com o núcleo do Japão, participou o núcleo brasileiro que foi ao Japão. Que foi a Sandra, o Albano, o Felipe e a Rosana, ali a Chaira, a Marta, enfim, um núcleo bem grande. É engraçado que quando surgiu o Rumos, a gente falou, nossa, eles já faziam isso e até com mais contato do que o Rumos. Quando começou o Rumos, eu falei, nossa. O que é interessante também é que o Linha possibilita o contato do artista com um artista. Certo? Isso é fantástico. Então tiveram mostras que artistas se conheceram nas montagens e viraram amigos e se correspondem até hoje, sabe? A gente conheceu. Na nossa direção geográfica, eu acho isso fundamental. Eu acho isso uma ferramenta importante, uma ferramenta necessária. Tem gente que sempre fala assim, o Linha já está acabando, né? Porque a gente não faz mais com a mesma velocidade. Não está acabando. As necessidades continuam girando. A gente continua vendo galerias fechando por desuso, continua vendo, enfim, N problemas de administração, continua sabendo de locais que poderiam abrigar grandes eventos e que não tem um apoio, quer dizer, que falta uma interlocução entre instituição
e apoiadores, também já passou por situações constrangedoras com apoiadores, né? Assim, de escutar coisas que você imagina que, entre aspas, seriam lendas e são verdades, enfim. Aí está já prestes a fundar o caso, vocês teriam mais alguma questão, eventualmente? Você teria que voltar, mas eu vou chamar segunda parte. Faz um sonho de imaginar. Bárbaro, seria bárbaro. Eu cheguei a pensar nisso. Mas não sei se vocês teriam mais alguma questão. Alguma coisa, Sidney? Não, eu complementei, assim, eu agradeço muito a presença, continuo dizendo que eu não sou um especialista em nada e nem em mim, assim, eu continuo me descobrindo, mesmo depois desses 20 e tantos anos em São Paulo, cada vez que eu vou para um lugar novo eu me emociono, e cada vez que eu vou para um lugar velho eu também me emociono, eu me lembro das mesmas questões, enfim, eu fico só torcendo que, de certa forma, se esse campo cibernético foi capaz de gerar tanta possibilidade de informação e contato, eu fico torcendo que os gestores de uma nação tenham a mesma noção de possibilidade e façam disso uma ferramenta possível, no sentido de fazer um trânsito que privilegie, de certa forma, o máximo de pessoas, assim, que as secretarias de cultura, que os museus, enfim, que os ministérios não gastem tanto tempo, como me disse, na mídia, e que se apliquem a perceber essas necessidades, que isso é importante. Né? Eu fico imaginando a tua situação com esse museu magnífico aqui nascendo, quer dizer, e você sempre vai estar precisando para que ele tenha uma sobrevivência, sempre vai estar precisando desse tipo de parceria, e ao invés de se discutir no Facebook se o apoio vai ou não vai para o desfile, não sei de quem, traz o desfile também, mas traz para o museu o dinheiro, vem ver o que faz o museu, trabalha em parceria, porque essas eu acho que são as funções essenciais, assim. Não sei, penso que é um pouco isso. E a nossa batalha por fora é essa, tanto como artista autoral, no sentido de falar que a gente tem algo para dizer através da obra, através da nossa poética, como também através de uma atitude um pouco mais politizada, no sentido de criar uma dinâmica de intercâmbio para manter viva essa ideia de troca. Afinal de contas, é uma linguagem, ela só vai acontecer no momento em que tiverem duas pessoas ou mais. Não vou, senão se torna um diário muito particular. E é isso. Muito obrigado. Assim, na próxima terça-feira que vem, a gente vai ter a Nazaré Pacheco, então quem puder vir vai ser. Obrigado.